Olá, terceiro ano matutino, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje, semana 4, PET volume 1, língua portuguesa. O tema de nossa aula de hoje é interpretação e compreensão de textos. Recapitulando, a interpretação e a compreensão de textos são elementos essenciais para as pessoas. Desenvolver essas habilidades ajudará você a entender melhor as questões políticas, sociais, econômicas do país, além de poder se posicionar com mais propriedade caso sinta que algum direito seu foi retirado. O que é compreensão e interpretação de texto? Não podemos fazer confusão. São dois processos distintos. São processos mentais, cognitivos e diferentes. Vamos agora ver a distinção entre esses processos. Primeiramente, vamos à compreensão, pois numa ordem ela vem primeiro que a interpretação. O que significa compreender um texto? Compreender é captar o sentido do texto lido. É saber do que se trata o texto, o que o texto pretendeu passar e ser capaz de resumir em 2 ou 3 frases a essência desse texto. Basicamente, compreender um texto é você conseguir captar o sentido desse texto, qual o tema, qual o assunto tratado. O que o autor está tentando dizer, o que ele está passando ali para a gente, qual o objetivo daquele texto, o que a gente consegue realmente capturar daquele texto, daquela leitura. Então, para compreender um texto, é preciso assimilar as principais palavras e ideias presentes no conteúdo e coletar dados e informações concretas. Esses dados, essas informações, estão explícitos no texto lido. A compreensão é nesse nível, apenas o sentido do texto. Interpretação. Vamos agora à interpretação de texto. A interpretação trata-se daquilo que podemos concluir sobre ele, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. A compreensão, a gente vai assimilar aquilo que está escrito. A interpretação, nós vamos mais adiante. Nós vamos assimilar com a nossa realidade. Para isso, temos 2 aspectos que são muito importantes para interpretar um texto. Primeiro, conhecimento prévio quanto ao assunto, conceito abordado no texto. Nós sabemos que o conhecimento prévio é tudo aquilo que sabemos sobre determinado conteúdo, sobre aquele assunto que está sendo abordado no texto. Vai levar em conta quando estamos fazendo uma interpretação. Temos também o senso crítico, pois a interpretação sempre depende das considerações feitas por quem está lendo um texto. Então, quando a gente se depara com um texto, a gente pode ou não concordar com ele. A gente pode se lembrar de outras coisas, de outros assuntos, relacionar o conteúdo do texto com algo que nós já vivenciamos, com algo que nós observamos, com algo que nós já estudamos. Então, a interpretação vai acionar nossos conhecimentos prévios, que são os conhecimentos de mundo, também nosso senso crítico. É como se a gente posicionasse diante daquele texto. O tempo todo na nossa vida, nós estamos interpretando. Essa interpretação vai depender de nossos pontos de vista, do assunto, do nosso conhecimento de mundo, do nosso senso crítico. Então, apenas com uma boa compreensão é que se tem condição de interpretar os sentidos do texto, que não estão escritos literalmente. A interpretação
está muito além daquilo que está escrito literalmente. A gente vai naquilo que está implícito. A compreensão é clara, explícita. A interpretação é implícita. Está nas entrelinhas de um texto. Vamos às atividades agora. O texto é bem longo. Não vou fazer a leitura dele, vou apenas fazer alguns comentários resumidamente desse texto. O título já nos convida para um debate, um diálogo sobre gordofobia. Precisamos falar de gordofobia. O texto traz esclarecimento acerca desse preconceito, que é um preconceito baseado no peso de uma pessoa, preconceito contra as pessoas gordas. No texto, uma opinião de um médico, de um psiquiatra, que traz o significado do neologismo gordofobia. Lembramos que neologismo é a criação de uma palavra nova. Gordofobia é um neologismo para comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. É um preconceito. Esse texto traz um debate falando sobre o conceito e traz a experiência de uma mulher que tem dificuldades para adquirir roupas de que ela gostasse, pois existia e existe exclusão de corpos gordos. As empresas não querem se vincular a esses corpos gordos. Então ela funda uma feira plus size. E com isso ela consegue, com muitas ajudas de outras pessoas, fazer essa feira funcionar para atender pessoas gordas. Vamos às atividades no texto. De acordo com o texto, qual é a definição de gordofobia? A resposta dessa pergunta está bem explícita no texto. Leia-o novamente e faça a resposta com suas palavras. Não fique preso ou presa às palavras do texto. Número 2. Identifique o que motivou a jornalista Flávia durante a criar a Pop Plus Size. A resposta dessa pergunta também está bem clara e muito explícita no texto. Basta reler a parte que fala dessa jornalista. Na semana 3 desse PET, não a 3, mas na 2, falamos sobre direitos humanos. Qual a relação dos direitos humanos com o combate à gordofobia? Digamos o seguinte, os direitos humanos basicamente amparam os nossos direitos individuais, como cidadãos, como seres humanos, ok? E a gordofobia é um preconceito baseado no peso, está direcionado a pessoas gordas, que visam colocá-las numa posição de inferioridade. E às vezes pessoas gordas são até excluídas de uma sociedade. Qual o vínculo podemos fazer com direitos humanos em relação à gordofobia? Faça uma pesquisa se necessário para resolver essa questão. Busque sobre os direitos humanos, quais são os artigos que tratam desse assunto, discriminação. 4. Descreva algumas ações que podemos praticar para diminuir os casos de gordofobia em nossa sociedade. Para responder essa questão, eu sugiro a vocês que busquem saber mais sobre essa temática. Como é que atinge as pessoas? Pode atingir a saúde mental, emocional, a saúde física das pessoas. Como esse tipo de preconceito é perpetuado a partir de um padrão? E o padrão é o quê? Na nossa sociedade. É um corpo magro. Vamos fazer uma pesquisa para responder essa pergunta. Esse conhecimento vai contribuir também para nós, para melhorarmos como pessoas, enquanto ser humano, enquanto cidadãos, e não cometer esse tipo de preconceito, de intolerância contra outras pessoas. Chegamos ao final desse PET. Uma boa aula, um bom dia, e nas próximas aulas continuaremos com o PET complementar.